Olá pessoal, vamos iniciar a terceira parte do conteúdo, da disciplina de ferramentas de comunicação virtual aplicadas à educação, ok? Meu nome é Maelno Martins Freitas, meu e-mail maelno@gmail.com. Caso tenha alguma dúvida ou queira tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo por esse e-mail ou pelo sistema virtual de aprendizagem, certo? Nesse conteúdo, nós vamos trabalhar esse assunto, que é o aluno e o professor via web, estratégias, motivação e desafios. Ok? Nós vamos trabalhar a parte da ementa que fala sobre o novo papel do docente e do discente no contexto do ensino baseado em tecnologias da informação e comunicação. E número 5, que são as estratégias de interação e motivação via internet. Ok? Vamos trabalhar, dentro desse conteúdo, da ementa, vamos trabalhar a evolução das TICs, da tecnologia de informação e comunicação, a questão das TICs na educação, a aprendizagem colaborativa e interatividade e motivação via internet. Ok? Vamos iniciar com essa parte inicial, vamos trabalhar a questão da evolução das TICs. Então vamos entender inicialmente o que é TIC. O que são TICs, certo? Então, o que é TIC? Certo? Tecnologia da informação e comunicação. Certo? Nós vamos dividir em duas partes para a gente poder compreender direitinho o que são tecnologias da informação e comunicação. Então, alguns conceitos que eu retirei de um dicionário e de outros materiais que falam sobre tecnologia, que é a primeira parte, tecnologia da informação e da comunicação e informação. Então, tecnologia seria uma ciência cujo objeto é a aplicação do conhecimento técnico e científico para fins industriais e comerciais. Isso eu tirei do dicionário Pribera. Certo? Então, uma das questões importantes sobre tecnologia é que muita gente alia isso a coisas que são extraordinárias ou diferentes ou são coisas inovadoras, Mas, na realidade, tecnologia é tudo aquilo que o ser humano, através do seu conhecimento, transforma e aplica para facilitar a vida no cotidiano, certo? Então, tecnologia está ligado a várias coisas que nós fazemos hoje ou realizamos que são corriqueiras, que está aliada à tecnologia. Então, aplicar o conhecimento é transformar o conhecimento utilizando algum material ou alguma coisa ou algum processo que a gente passe a melhorar a forma de utilização forma de utilização de alguma coisa em benefício da sociedade, do nosso próprio. Uma outra definição, temos que é a aplicação do conhecimento através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados ou utilizados a partir de determinados conhecimentos. Então, são ferramentas, a utilização, a transformação de ferramentas, processos e materiais, certo? Hoje, nós utilizamos tecnologia, ou antes, a gente já utilizava evoluções a partir de materiais, de conhecimento, como, por exemplo, até a utilização, por exemplo, de um fósforo, de riscar um fósforo, ou então utilizar um isqueiro para atear fogo em alguma coisa, por exemplo. E isso é a utilização da tecnologia, é a transformação de uma ferramenta ou de um processo, como, por exemplo, um processo a forma que a gente, por exemplo, dorme hoje. A gente utiliza uma cama, utiliza lençóis, utiliza a própria roupa, por exemplo. A roupa é uma tecnologia, certo? Que foi desenvolvida há muito tempo atrás, certo? Através da evolução da humanidade e tudo isso, todas as coisas que a gente utiliza, que não é uma coisa natural, como, por exemplo, nos primórdios, o ser humano começou a utilizar tacapes ou ferramentas, ou transformar
alguma ferramenta em uma arma para poder caçar, melhorar a técnica de caça. Isso é uma tecnologia. Hoje nós temos, por exemplo, a utilização de um quadro branco, um giz para o que o professor utiliza na lousa, uma tecnologia, né, que antes utilizava outras formas, por exemplo, como escrever na terra ou escrever em um papel, certo? Ou então só a linguagem oral que era utilizada. A própria linguagem que utilizamos hoje para nos comunicar é uma evolução tecnológica, porque a partir dos primórdios da humanidade, o homem passou a partir desses sons, começar a se comunicar. Então, essa é uma tecnologia. Então, nós estamos, assim, inundados com a utilização da tecnologia em várias áreas do conhecimento, certo? E, então, uma das importantes tecnologias que foram criadas pelo homem, né, nós temos, por exemplo, Levi, que em seu livro ele comentou sobre a tecnologia da inteligência, que no caso a tecnologia da inteligência são construções internalizadas nos espaços da memória das pessoas e que foram criadas pelos homens para avançar no conhecimento e aprender mais. Certo? Então essas tecnologias da inteligência são tecnologias que foram criadas pelos homens e internalizadas para que o homem possa melhorar o seu próprio conhecimento. Como, por exemplo, a linguagem oral, que a partir da linguagem oral as pessoas passaram a se comunicar e a transmitir o conhecimento de pai para filho e de geração para geração, e a linguagem escrita da mesma forma, né? Melhorou isso até a partir, por exemplo, dos egípcios, né, que escreveram, e então é aquele conhecimento que ficou escrito lá pode ser passado de geração para geração. E a linguagem digital, certo? Que é uma outra forma de expressão da linguagem a fim de comunicar, armazenar e transmitir o conhecimento, certo? Então as linguagens, as tecnologias da inteligência são utilizadas para comunicar, armazenar e transmitir o conhecimento. E uma dessas tecnologias que está arraigada, está interna à tecnologia da inteligência, é a tecnologia da informação e da comunicação. A informação, né, que é a segunda parte, né, informação e comunicação. Tecnologias, informação e comunicação. Então a gente aprendeu o que é tecnologia e agora nós vamos aprender o que seria informação e comunicação. Então, informação e comunicação realizam o acesso, a veiculação das informações e todas as demais formas de ação comunicativa em todo o mundo. Então, é a parte de veiculação da informação, certo? Através de algum meio, né? É realizar uma ação comunicativa. Certo? Então, o conceito de TICs, nós temos um que eu retirei da Wikipédia e um da Michelle, 2012, né? Que seriam, vou ler só da Michelle, depois da Wiki vocês dão uma olhada, né? As TICs correspondem a todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres humanos, certo? Então, TICs são formas de realizar essa comunicação, né? Através de, por exemplo, softwares ou outros meios, né? Que façam isso, que realizem esse processo de informação e comunicação. Ok? Vamos passar para frente aqui. Então, vamos iniciar uma parte que falar um pouco dessa parte, né, que é a da evolução histórica e das suas utilizações. Então, a gente vai falar sobre tecnologia da informação e comunicação e a sua evolução histórica. Então, eu não vou entrar em detalhes, né, porque a gente não tem muito tempo, mas vem desde a criação mesmo da própria fala e de uma forma de comunicar essas informações. Dando informação a outras pessoas, à distância, por exemplo. Por exemplo, a gente pode citar sinais de fumaça, certo? E aí vem umas tecnologias mais modernas, ou tambores, por exemplo, que são bem mais antigos, né? Então, vindo assim diante, nós temos o telégrafo, o correio, o rádio, a televisão, certo? Que são meios de comunicação. Então, são tecnologias inventadas, são tecnologias de informação e comunicações inventadas pelo ser humano para facilitar a comunicação e o armazenamento, certo? E a transmissão dessas informações, certo? Temos o correio, o rádio, a televisão, né? Temos os computadores quando em rede, né?
servem para poder armazenar e comunicar essas informações, certo? E o advento da internet, que é uma grande rede, né, que tem vários computadores interconectados, né, que seriam uma forma de TIC, né? E a partir daí, a partir desse advento, dessa tecnologia que foi inventada, né, então nós temos uma importante forma que é utilizada hoje diariamente, é cotidiana, até às vezes imperceptível que utilizamos o celular e outras coisas e outras tecnologias, certo? Não são mais vistas como tecnologias, mas como complemento, como companhias, como continuação do seu espaço de vida, né? Kinski, em 2013, cita dessa forma porque hoje a tecnologia está tão arraigada na nossa vida que passamos a nos relacionar com elas, com o nosso computador ou com a forma de comunicação que utilizamos, a TICs que utilizamos, de uma forma até assim como se fosse uma extensão da nossa vida, certo? Uma coisa assim cotidiana, corriqueira, é como se fosse falar com a pessoa em si mesmo, certo? Momentos atuais da TIC, né? Hoje, das TICs com questão à internet, hoje as tecnologias estão voltadas muito para a internet. Então, hoje, atualmente, a internet, né, está sendo muito utilizada e tem muitos recursos, né, e benefícios que são importantes. Um deles, que nós cotidianamente utilizamos, é a questão das relações sociais e comerciais que fazemos utilizando a internet. Né? E a socialização da informação, principalmente a socialização da informação, que a partir desse advento e da internet, da evolução que a internet teve aí, a partir dos anos, principalmente dos anos 90, teve passou a ter uma facilidade maior na socialização da informação, né? No acesso à informação, certo? E como eu falei antes, né, as relações sociais e comerciais, né? E hoje em dia, em voga está a mobilidade da informação, né? A mobilidade, hoje você pode acessar uma informação de qualquer lugar que você esteja, com seu smartphone, com seu tablet, com seu notebook mesmo, acessando uma rede móvel, uma rede wireless, né? Uma rede móvel de celular, por exemplo, né? Vamos passar para a parte agora a segunda parte, que vamos falar sobre as TICs, né? Agora nós entendemos as TICs, o que são, e agora nós vamos falar sua evolução histórica e o contexto atual das TICs, como está. Né? Agora nós vamos falar agora sobre TICs na educação, para a gente contextualizar com o objetivo nosso, que é entender sobre o aluno, o professor, como ele utiliza isso, como ele utiliza as TICs na área da educação hoje em dia, certo? Bem, elas são utilizadas para facilitar o armazenamento, a organização e a recuperação da informação, né? Vem do conceito da própria TIC, né? Utilizando essas técnicas, estratégias e aparelhos como ferramentas para realização de projetos, a fim de propiciar experiências voltadas ao ensino-aprendizagem, né? Então, hoje essas TICs na educação são utilizadas como meios para facilitar a questão do acesso à informação, né, do armazenamento, da organização dessa informação, a fim de melhorar estratégias pedagógicas de ensino-aprendizagem. Certo, né? Alteração. E uma coisa que aconteceu a partir dessa evolução tecnológica, né, é que houve uma alteração na dinâmica da sala de aula e na relação professor-aluno, ensino-aprendizagem. Né? Hoje em dia, com o advento vamos entrar também nessa questão da educação à distância, né, que a questão dessa dinâmica da sala de aula, né, professor-aluno, professores e alunos, houve uma diferenciação bem interessante quanto a essa dinâmica da sala de aula, certo? Então, antes o professor, ele é o transmissor, né? Hoje é o transmissor ainda, né? Da mesma forma, né?
Mas antes a gente utilizava pouca tecnologia. Na realidade, esse pouca tecnologia está aliado assim, ao contexto da atualidade tecnológica que vivemos, né? Mas anteriormente também se utilizava tecnologia, né? Como a gente aprendeu, tecnologia está em todo lugar. Então, o professor antes utilizava o quadro branco, o giz de cera, o lápis, a caneta, o papel, que são tecnologias também. Né? Hoje, na contextualização tecnológica, né, comparado anteriormente, né, utilizava-se pouca tecnologia, certo? E o acesso à informação, isso sim, o acesso à informação era bem mais dificultado, né? Para que a gente utilizasse uma informação, a gente precisaria se deslocar para uma biblioteca, né, em algum lugar que tenha informação, tenha livros, né? Hoje não. Agora o professor, ele trabalha não como só um transmissor. Além de ser um transmissor, o professor trabalha como um mediador quanto à utilização das TICs na educação à distância, certo? Por exemplo, à distância, né? Mas na educação utilizando os meios digitais, né? E hoje a gente utiliza várias tecnologias, como uma das tecnologias é a internet dentro e o computador, né? E o computador, e dentro do computador, softwares, hardwares, ferramentas, várias ferramentas que facilitam essa diversidade. Então a gente pode utilizar várias coisas, como por exemplo mesmo a utilização da gravação de um vídeo eu transmitindo a aula. Isso é uma tecnologia hoje que é empregada, que antes não era utilizada corriqueiramente, né? Nem corriqueiramente, não era utilizada. Hoje em dia já é mais comum. Né? E o acesso facilitado à informação, que hoje a internet, apesar de nem todas as informações serem as melhores informações, mas o acesso à informação tem crescido muito, as pessoas conseguem acessar alguma informação relevante, artigos, livros, né, sobre assuntos diversos, né? Então, tá bem mais hoje o aluno tem muito mais facilidade em procurar o conhecimento, certo? Em acessar a informação, certo? Um estudo feito por Laurillardi, em 1995, né, traça um perfil hoje do professor, né, e do aluno. Né? O professor se apresenta como um contador de histórias e pode ser substituído por um vídeo, né, um programa de rádio ou uma teleconferência. No caso, hoje a gente utiliza muito webconferências, né, com Hangout, Skype e outras tecnologias da informação e da comunicação aliados à internet, certo? O professor assume um papel de negociador e o ensino se dá por meio da discussão do conteúdo aprendido em outros tipos de interações fora da sala de aula. Né? Então, hoje o professor assume um papel mais de negociador. No caso da educação à distância ou a educação mediada por TICs, por essas tecnologias da informação e comunicação. Então, passa a ter um outro viés. Exclui, inclusive, a ação direta do professor. Né? Uma das alterações nessa dinâmica com o professor é que hoje, no caso da educação à distância, por exemplo, se exclui a ação direta do professor. Nesse caso, é o aluno que assume o papel do pesquisador e interage com o conhecimento por meio dos mais diferentes recursos midiáticos. Né? O aluno aprende por descoberta, certo? Mas no final, o professor cabe, né, essa questão da interação para poder ordenar as ideias que o aluno adquiriu a partir dessas descobertas, certo? Então, existe uma transformação nessa dinâmica a partir do que o professor passa a direcionar o aluno ao final da pesquisa, né, da ideia ou do conceito que o professor quer que o aluno aprenda. O que é a aprendizagem colaborativa? De acordo com o Campus 2013, é uma proposta pedagógica na qual o estudante ajuda-se no processo de aprendizagem, atuando como parceiro entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre um dado objeto. Certo? A aprendizagem colaborativa parte da ideia de construção coletiva
na busca de novos conhecimentos, que por sua vez resultam da interação entre os indivíduos, né? Então, a aprendizagem colaborativa existe principalmente ou normalmente no dia a dia escolar, como está sendo muito utilizado via internet, certo? Hoje a gente às vezes nem percebe, mas a gente trabalha colaborativamente em muitas ferramentas via web, dentro de um fórum, ou enviando um e-mail para um colega, ou até um recado WhatsApp informando sobre alguma coisa, certo? Sobre uma matéria ou um arquivo enviado, né? Considerar os indivíduos como agentes ativos da construção do conhecimento, né? Então, isso está ligado às teorias do construcionismo, né, de Papert, né, que são baseados nas teorias de Piaget, Vygotsky e Paulo Freire quanto à sociedade, certo? As características da parte de aprendizagem colaborativa são participação ativa do aluno no processo de aprendizagem, mediação da aprendizagem feita por professores e tutores, né? Construção coletiva do conhecimento que emerge da troca entre pares, das atividades práticas dos alunos, de suas reflexões e seus debates e questionamentos. Okay? Outras características, né? Interatividade entre os diversos pares, estimulação no processo de expressão e comunicação, flexibilização dos papéis do professor, no processo de comunicação e das relações a fim de permitir a construção coletiva de saber, sistematização do planejamento e aí vai. Né? TICs na educação à distância. TICs e a educação à distância. Hoje está em voga, ou é muito comum a gente ver cursos à distância sendo lançados diariamente diariamente na internet, ou vemos esses cursos, esses cursos sendo divulgados. EJA, por exemplo, o EJA via web, né, é um que eu conheci há pouco, certo? Temos a utilização da internet como uma ferramenta de aprendizagem colaborativa, certo? E que está sendo muito utilizado hoje em dia, né? Um exemplo da utilização das TICs na educação à distância são os sistemas de gestão de aprendizagem, né? Ou Learning Management System, né? Que são sistemas que recebem informações de conteúdo e propiciam a integração entre os pares, entre o professor, o aluno e o tutor, certo? Via internet, né? Algumas dificuldades encontradas com relação à aprendizagem colaborativa e à questão do desenvolvimento, da utilização, desenvolvimento, estratégias da motivação e os desafios, né, do aluno e do professor via web, né, são a diferença de estilo de comunicação, de atitudes, diferença de abordagem, diferença de estilos, diferença de atividades e por aí vai, várias dificuldades, né. E algumas vantagens são a consciência do aprendizado, que é a partir da aprendizagem colaborativa, talvez o aprendizagem significativo seja melhor incorporado, né, à consciência do aluno. Né? Estímulo à percepção na qual o caminho utilizado para se chegar a um conhecimento por parte do próprio aluno. Né? Então é a metacognição, né, que fala, que é o conhecer sobre como aprender, certo? O aluno passa a ter uma autonomia de compreensão de como chegar até a informação que é necessário para que o conhecimento seja adquirido, certo? E por último, a gente vai trabalhar a interatividade e motivação via internet, né, que são estratégias para a utilização, estratégias para motivar o aluno via internet, né, que está na nossa ementa. Ou seja, o papel do professor em si
como um mediador, né? E uma pessoa que passa a trabalhar como um auxiliar na motivação, no foco do aluno, certo, né? Conceituando motivação. Vamos iniciar conceituando o que é motivação, certo? Motivação é um conjunto de variáveis que ativam a conduta e orientam em determinado sentido para poder alcançar um determinado fim, né? Estudar a motivação consiste em analisar os fatores que fazem as pessoas empreenderem ações dirigidas a alcançar certos objetivos, né? Então, motivação está ligado, né, estritamente, fortemente à questão de alcançar um objetivo, né? O tripé da conduta humana para alcançar um objetivo está em querer, poder e decidir, certo, né? Querer é a disposição, é a intenção, é a motivação. O poder é a capacidade e estratégias que lhe permitem transformar a informação em conhecimento, né? Então, querer é uma ação, né? A disposição, a interação, a motivação. O poder está ligado ao conhecimento prévio, certo? E as estratégias que são empregadas pelo professor para que o aluno se sinta confortável em compreender o que já existe de conhecimento, acoplar o conhecimento recebido, né, para que ele seja capaz de decidir que pode, decidir que receberá, que continuará, né, a realizar as ações para alcançar um objetivo, né? Decidir, o aluno tem que estar munido de estratégias de autoconsciência e metacognitivas que o convençam da sua capacidade de sua aprendizagem, né? Decidir que ele realmente, a partir do conhecimento prévio, ele decida que pode fazer determinada coisa, certo? Os tipos de motivação, né? Motivação intrínseca e motivação extrínseca. Motivação intrínseca refere-se à escolha e realização de determinada atividade por sua própria causa, certo? Por esta ser interessante, atraente ou de alguma forma geradora de satisfação. Isso aí, Guimarães, 2009. Né? Então, a motivação intrínseca, né, se refere a realizar a ação, né, por ser interessante, atraente, né, gerar uma satisfação, né, realizar porque que ele gosta e quer aprender, ou vamos dizer assim, certo? E as extrínsecas é relacionada a itens externos, certo? Como a obtenção de recompensas materiais e sociais, reconhecimento para demonstrar competências ou habilidades, né? As duas são, da mesma forma, importantes, né? Mas alguns estudiosos veem, né, a motivação intrínseca como uma motivação a ser buscada, né, a ser ensinada ao aluno. Né? E quanto a isso, qual que é o papel do professor com relação à motivação, né? Bem, o papel dele é orientar, de orientador ou estimulador da motivação, né? Conhecer certos aspectos do contexto educacional, natureza das tarefas, Então, para que ele seja um orientador e um estimulador motivacional, ele necessita conhecer alguns aspectos do contexto educacional. Certo? Natureza, tarefa, avaliação, sistema de recompensas, autonomia, propiciada, etc. Reconhecer seus alunos, né? Existe uma relação quanto a essa questão de conhecer o aluno, certo? Para que você possa, a partir disso, utilizar algumas estratégias para motivá-lo, né? Então, buscar uma interação qualitativa com o mesmo, de modo a fornecer uma autonomia
e a consciência quanto à finalidade e a importância das atividades de conteúdo, né, instaurar constante processo de motivação. Promover práticas que estimulem a autonomia dos alunos e a consciência quanto à finalidade e a importância da atividade. Então, para que o professor seja um orientador, um estimulador motivacional, ele tem que promover essas práticas que estimulem a autonomia do aluno e a consciência quanto à finalidade e à importância, né? Tudo tem a ver com a questão da uma aprendizagem mais significativa, certo? Faça sentido para o aluno, né? Então, essa motivação está bem relacionada à expectativa, ao valor e à afetividade, certo? A expectativa é a crença da pessoa quanto à sua capacidade de realizar a tarefa, certo? O valor inclui diferentes metas dos alunos e crenças sobre a importância e interesse da tarefa, né? E a afetividade, né, é representada pelas reações emocionais, né? Também tem que tem uma ligação com relação à motivação, essa questão de afetividade, certo? Então, é possível perceber que a motivação, de acordo com Magna Bosco, 2012, é possível perceber que a motivação para a aprendizagem e as crenças que os indivíduos têm sobre sua própria capacidade podem influenciar significativamente para a motivação intrínseca. Então, as crenças na própria capacidade é um dos fatores assim, bem preponderantes quanto à motivação em continuar a fazer as coisas, certo? É educação via internet. Essa parte nós trabalharemos basicamente alguns aspectos quanto às estratégias via internet para motivar, né, principalmente com questão a parte de ambientes virtuais de aprendizagem, certo? E o professor tutor, né, que agora esse papel é um papel em voga aí, é um papel que está sendo muito utilizado, na verdade é um professor que hoje tem uma função chave dentro da questão motivacional via internet, no contexto da EAD, certo? As funções mais importantes desse professor tutor, né, é conhecer o aluno, entender como eles aprendem e como os motiva, né? Então, o professor deve, mesmo via internet, via EAD, trabalhar estratégias para conhecer o aluno, né, o que motiva o aluno, o que o faz continuar no caminho, utilizando a EAD na área de ensino-aprendizagem, né? Planejar um ambiente outra função é planejar o ambiente de aprendizagem de forma coerente, clara e útil, visando facilitar a aprendizagem. Interagir adequadamente com seus educandos, criando um ambiente amistoso e agradável, favorecedor de uma atuação mais ativa e capaz de construir o espaço cooperativo e colaborativo de aprendizagem, né? Então, é importantíssima a função do professor tutor e do professor da disciplina como tutor, aliado ao tutor, né? É fazer essa mediação de forma a que o aluno continue a motivar-se continue a ter vontade de aprender, né? E para que o aprendizagem seja significativo. Algumas estratégias: estabelecer um contato inicial significativo, né? Utilizar e incentivar a utilização de ferramentas síncronas e assíncronas de comunicação, visando uma interação mais próxima de parceria e cooperação, né? Dar feedback. O feedback é uma das coisas que eu acho mais importante nessa área de EAD, que o tutor deve tomar muito cuidado quanto a isso, né? Que é responder rapidamente as indagações do aluno, né? Incluir novas respostas, né? Possibilitando o desenvolvimento de pesquisa. Quando o aluno responde ou então trabalha uma atividade colaborativa, como um fórum, ou então uma atividade
em parceria ou até sozinho, onde envia algum material ao tutor, o tutor deve ter consciência que ele precisa direcionar o aluno, certo? A realização daquela tarefa, a fim de motivá-lo a concluir a tarefa, né? Então o feedback eu acho um item muito importante, né? Deve ser significativo, né? Apresentando os erros e respostas e outras coisas mais, né? Propor atividades que foquem no aluno, na interação, abrir um espaço para identificação, exploração de conhecimento, abrir espaço para compartilhamento de materiais, né? Para se refletir, né? Quanto à utilização das tecnologias, bem no início do estudo de Papert, que foi muito significativo quanto à utilização dessas tecnologias na internet, hoje a gente ainda, vamos dizer, estamos engatinhando, apesar da evolução tecnológica, né, ainda evoluímos muito, certo? Mas muitas ações com relação à educação ou à forma de utilização da educação ainda está obscuro, né? Em 1997, Papert falou que no seu livro A Família em Rede, não estou cegamente entusiasmado pela tecnologia. A lista de exemplos sobre o modo como a sociedade utilizou inovações tecnológicas é aterradora. Primeiro, fizemos centenas de milhões de automóveis, que é uma tecnologia que hoje é normal, que é comum. E só depois é que nos preocupamos como remediar os prejuízos causados pela desfiguração das nossas sociedades, a poluição atmosférica e a alteração do modo de vida dos nossos adolescentes. Por que razão nós, enquanto sociedade, faremos melhor dessa vez? Certo? Então, apesar do crescimento estrondoso da utilização das TICs na educação, em massa mesmo, a gente temos muitos problemas que podem ser pensados a partir de estudos relacionados à informática na educação para melhorar e remediar problemas causados ou que causarão problemas que serão causados, né, com a utilização da internet e dos meios de comunicação, das TICs e desse boom de conhecimento e de informação que chega a cada momento na sociedade, né? Hoje, as crianças já nascem trabalhando com já nascem, crescem já trabalhando com essas informações. Que consequências isso traria? Ou isso trará? Né? Quais são os erros que a gente cometeu durante esse desenvolvimento? Né? Então, Papert, em 1997, já se preocupava com a utilização da informação de forma incorreta, de forma prejudicial à sociedade. Então, será que poderíamos pensar, né, quais são os problemas que podem vir a causar, quais são as soluções, né? Então, é isso aí. Muito obrigado por me ouvir e bons estudos.